agradecer a presença de alguns amigos que eu tenho lá sempre perto de mim, o pessoal da Igreja Messiânica, alguns artistas que também frequentam, a Selma, a Taquita, o Komatsu, o Taro, me perdoe, a Ieda, né? Então se eu esqueci de alguém, e também os amigos da Igreja Messiânica também que estão aqui presentes. Nós estamos muito engajados agora em tratar fortemente o assunto arte por lá, né? Então eu também estou fazendo a minha parte. Bom, eu queria primeiro dizer assim, não sou uma docente, não sou da academia, mas eu sou uma pessoa que está há 34 anos trabalhando só com arte. Então eu não escolhi trabalhar com isso, mas eu acabei sendo convidada a ir trabalhar e conforme os anos foram passando eu fui entendendo o que era a arte, né? Eu pouco frequento aqui o ambiente do Bunkyo. Eu vou dizer assim uma coisa assim, não venho muito ao salão, né? Na verdade assim eu me restringo mesmo a ficar dentro do ambiente do espaço Arte e Cultura Jomab, justamente porque eu dediquei todo o meu tempo para o mercado de arte, tá? Primeiro porque eu entendi que as relações, né, quando você começa a entrar nesse mundo, quando você restringe o acesso, você restringe tudo que você tem à sua volta. Então eu optei por explorar outros campos, outros lugares e conhecer outras pessoas justamente para que não ficássemos somente envoltos com os artistas da comunidade Nikkei, né? Então foi muito intuitivo e isso foi uma manifestação minha com o Joe, que é o dono, o proprietário, né, do espaço, e logo que o Mabe faleceu, porque eu sempre vi o ambiente dentro do espaço muito próximo e sempre com os artistas nipo-brasileiros, né? E quando ele falece, eu não sei porquê, mas eu falei para ele, nós precisamos abrir o espaço também para outros artistas, né? Que não sejam só os nipo-brasileiros, essa nova geração que estava chegando. E ele prontamente aceitou. Então eu vou começar a passar a apresentação para que vocês comecem a entender como é que... Eu vou virar um pouquinho de lado, tá? Para acompanhar a leitura com vocês. Mas assim, tem 70 slides, mas não se preocupe que vai dar tempo, viu? Assim, pode ir para cima. O Espaço Arte e Cultura Jomab, ele não tem esse nome hoje. Ele, na verdade, começa em 1988, né, com a denominação de Marusan. Pode ir passando. Então, ele começa em 1988. Nós nos instalamos em São Bernardo do Campo com o nome Marusan Galeria de Arte. Marusan é o nome do brasão que a família possui, né? E depois disso passou a Jomab Escritório de Arte, Galeria de Arte e, por fim, o Jomab Espaço Arte e Cultura, que foi um pouquinho do que eu contei para vocês. Aqui eu quis trazer um pouquinho para justificar por que é Marusan, né? Então todo mundo sempre perguntou, mas é o brasão da família. Está aqui um pouco mais próximo, né? Então não é uma logomarca criada, é o brasão da família Mabe. Então ele sempre foi utilizado como uma logomarca, né? Então eu acho que muita gente nunca percebeu, porque ele é bem contemporâneo, né? Bem moderno comparado com os brasões das famílias. Então o Marusan ele foi inaugurado em dezembro de 88, lá em São Bernardo do Campo. Aqui está a fachada. E era bom, porque era uma novidade para São Bernardo do Campo, né? E aqui algumas fotos de como era a parte interior. E
E foi aqui que tudo começa para mim, né? Então eu não tinha nenhuma noção do que era uma galeria de arte. Eu não estava querendo ir trabalhar numa galeria de arte. Então esse ambiente era completamente novo e desconhecido para mim. Eu fiz desenho industrial e o meu intuito era ser designer de móveis, né? Então eu estava pensando em terminar a faculdade e ir embora para o sul ou para o interior, né, onde concentram as fábricas. Aqui estão, no dia da inauguração, né? Então aqui está o Joe, aqui nessa foto acima, com a camisa azul. Pode passar. Pode passar. Aqui eu tive que selecionar muito, sabe? Porque são muitas fotos que nós temos. E essa é de uma época de fotos de papel. Nós temos muito material escaneado já. Aqui eu queria trazer um pouco para vocês que de 88 a 93 nós usamos a denominação do Marusan. Aqui está a capa do catálogo. Olha, era assim um catálogo com recorte. Esse catálogo, Visões da Borda do Campo, foi uma coletiva que... Pode passar. Teve todo o trabalho curatorial de uma pessoa que hoje se tornou um grande amigo, né? Que é o Enoque Sacramento. Pode passar. E o Enoque, né, quando a gente se reencontra, olha ele aqui, de terno escuro. O Enoque a gente se reencontra depois em 2013, né, quando ele vem propor uma exposição. Então esse era o catálogo na época. Ele fez nós fizemos também do Aldemir Martins, Curoiva. E aí em 94 nós já estávamos saindo de São Bernardo. Não tínhamos mais o que oferecer. A galeria já tinha virado um assunto antigo, nós não éramos mais novidades. Então, os próprios moradores preferiam vir até São Paulo para adquirir arte nas galerias, né? Então, foi a hora de sair de lá, porque não tinha, assim, os artistas locais, o que eles tinham que apresentar, eles já tinham apresentado. Então, nós também não tínhamos mais o que oferecer. Então, decidimos vir para São Paulo, mudamos para São Paulo e nos instalamos na Alameda Lorena. Sim, o Enoque, né, que acabei destacando agora há pouco, ele é crítico de arte, né? Então, ele, na verdade, além de crítico, nós nos tornamos grandes amigos, né? Hoje nós fazemos realizamos muitas produções juntas de exposição, tá? Então, até 2006, nós usamos o Jomab Escritório de Arte. Então, nós realizamos parcerias, fizemos muitos trabalhos em outros espaços e com outras instituições. Nós ficamos na Alameda Lorena até 2006, meados de 2006, e depois de 2006 é quando a gente acaba mudando. Essa exposição, na verdade eu vou contar rapidinho, foi interessante, porque quando o Lula ganhou a eleição na época, por favor, não tem nenhum viés crítico, mas foi uma observação minha por o Joe. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu comentei assim com ele, as vendas vão cair, porque a gente ainda não, um novo plano de governo vai ser colocado e a gente não sabe ainda as consequências que sofreremos, né? Então, quando eu percebi isso, né, porque a gente começa a conversar, né, com várias pessoas, e eu falei assim, vamos começar a vender serviço, vamos começar a expor, vamos levar a exposição para fora, né? Foi quando eu arregacei as mangas, porque o Joe, ele é um colecionador também, né? Ele, como proprietário de uma galeria, ele também adquiriu obras com um olhar de colecionador. Então, ele tinha, assim, várias obras de diversos artistas nipo-brasileiros. Então, eu achava, assim, um desperdício deixar todos eles guardados tanto tempo lá no estoque, né, na sala, e ao invés de estarem sendo
expostos. E foi onde ele achou a boa ideia, e eu comecei a conversar e tudo. E em 2005 eu recebi uma proposta do Samir Nakad. Ele era o presidente do SIMB naquela época, e é o sindicato lá de Birigui. Então, é uma história muito interessante, porque através de um comentário de um morador local, estava tendo a exposição da Tarsila no SESI, lá para 2005, talvez. E o Samir falou assim: nossa, nós temos hoje uma exposição da Tarsila aqui, né? E aí esse senhor, morador de lá, que o apelido dele era Marcos Cocada, né? É muito engraçadinho. Ele falou assim: mas nós também tivemos Manabumab. Aí o Samir desconhecia essa história. E foi muito interessante, porque ele falou assim: nossa, o Manabumab morou aqui? Sim, ele morou aqui. E com essa conversa de boteco, o Samir veio até São Paulo para encomendar uma exposição do MAB para ser levado para a cidade de Birigui. Por quê? Porque ele, como presidente do sindicato, Birigui foi uma cidade que se desenvolveu muito por causa das fábricas, né? Do calçado e do vestuário. Porém, o Samir me contou uma coisa que também me deixou em alerta, né? Ele falou: sabe, nós de alguns anos para cá recebemos tantas pessoas de fora da cidade para vir trabalhar, que Birigui começou a perder identidade, né? Começou a perder. E aí ele queria exatamente resgatar isso com a história, levar a exposição do MAB. Mas como eu já tinha esse plano da coletiva, né, eu falei assim: mas ao invés de uma individual, vamos levar uma coletiva, porque nós levamos a história da imigração junto, né? Porque o MAB faz parte. Ele gostou e nós realizamos essa exposição coletiva. E na ocasião, o SESI comprou, porque o SESI é um grande produtor cultural, ele e o SESC, né? Então são os espaços que eles têm disponíveis para o público usufruir. Então eu tive o privilégio nessa ocasião, olha, eu deixei filhos pequenos com a minha mãe, minha irmã, que está aqui hoje, e foi muito engraçado, porque naquela época eu não tinha o celular, né? Eu ainda era tudo muito, assim, como eu posso dizer, restrito, né? Eu tinha que ir até uma lan house para eu poder me conectar, né, para eu poder conversar e mandar e trocar arquivos, né? E eu tive o privilégio de dar uma entrevista para... agora fugiu o nome dela. É uma jornalista do Estadão, a Camila. Bom, isso não importa, mas eu tive o privilégio de dar entrevista, e essa entrevista foi publicada. Ela recentemente, fiquei sabendo que ela faleceu, e essa entrevista foi publicada, né? Então foi a minha primeira experiência fora do espaço de onde eu sempre trabalhei, mas eu encarei tudo foi mais com a coragem mesmo e a vontade de levar a obra deles para fora. Consegui levar 12 artistas, né? Então esse projeto é um projeto que eu falo assim, que é do Espaço Jomab. E nós começamos com esses artistas, e na ocasião nós levamos só esses 6, porém, posteriormente, né, porque eu fui expondo, e quando foi em 2008, foi centenário, eu estava fazendo um trabalho no Costão do Santinho, porque eles fazem um festival de cultura japonesa, e consegui levar todos esses artistas na ocasião. E Jorge Mori, né, para minha surpresa, foi o último que aceitou, e eu acabei fazendo amizade com todos eles, né? Nem todos estavam vivos na época, os artistas Nikkeis, os nipo-brasileiros, alguns já tinham falecido, né? Eu não apontei quais são, porque não tem necessidade. Então, assim, só para explicar, por que núcleo verde amarelo e núcleo vermelho e branco? Era justamente para pontuar isso, os artistas que já nasceram filhos, né, desses imigrantes, e esses artistas que vêm como imigrantes e se instalam, né, e escolhem o Brasil como a sua segunda casa. Aí depois
eu começo a colocar aqui o nome de todos os artistas que nós começamos a receber lá no espaço, tá? Então, assim, tá pequenininho, mas dá para ler. Então, os artistas em vermelho, grafado em vermelho, são os artistas que vêm do Japão, o em verde são os brasileiros, o em branco os que nasceram aqui no Brasil, né? Então, assim, não são só esses, viu, gente? São vários outros artistas que já passaram por lá, muitas histórias. Nossa, assim, o que eu tenho de história? E aí, em relação, né? Por que ele muda, né? Vocês viram que lá no folder estava Núcleo Aliança Brasil-Japão. E aí o Jorge Mori foi muito engraçado, porque ele era uma pessoa muito interessante de conversar, e ele falava tudo muito na cara, né? Ele não era uma pessoa de simpatias, mas ele foi jornalista, né? E ele escrevia muito bem. Mas a gente se tornou amigo, eu sinto muito a falta dele. E o Jorge um dia virou para mim, né? Ele falou assim, como que é esse projeto, né? Quando eu fiz o convite, eu falei assim, então esse projeto, eu tenho o intuito de catalogar o maior número possível desses artistas oriundos, né? Dessa imigração. Aí ele virou para mim e falou assim, mas não, ele não pode, porque vai chegar uma hora que a geração já perdeu completamente o vínculo com o Japão, né? Porque as famílias vão se misturando, né? Eu falei, tá... faça um recorte, né? Então, eu ouvi o Jorge e ele falou assim, e esse tema, né? Então, esse tema foi com a ajuda do Jorge que acabou virando Núcleo Aliança de Artes Visuais, porque ele achava que era uma coisa que era sem esse artes visuais, estava muito voltado à comunidade Nikkei, sem um propósito certo, né? E o título do projeto é esse, ele ainda continua ativo. Então, assim, se alguém tiver interesse em querer participar, pode entrar em contato, pode falar aqui com a Cláudia, com o Marcos, né? Porque, na verdade, assim, não é um projeto meu, é um projeto que vem para ficar, né? Então, eu falo assim que as únicas coisas que a gente deixa são projetos com esse tipo de iniciativa, que é de recontar a mesma história, porém, através de outros olhares, né? De outros artistas. Então, em 2007, recebo uma tarefa, né, que é de orientar um artista grafiteiro. Então, eu nunca tinha feito orientação para ninguém, né, não sou professora. Então, para minha surpresa, vem esse rapaz, o nome dele é Yusuke Imai. E o Yusuke, ele é um artista de rua. Ele ainda faz, né? Quando ele recebe convite, ele participa de arte na rua. E o Yusuke vem para receber algumas orientações. Por coincidência, nesse momento, um ano antes, eu já estava fazendo parte de um grupo de estudo na Fundação Mokichi Okada. Eu recebi o convite, juntamente com a artista plástica Elizabeth Cortella. Então, eu estava num momento bom para poder orientá-lo. Então, o Yusuke hoje é um artista internacional. Ele, depois dessa exposição, ele sai do Brasil, ele vai para a Alemanha, ele vai para Portugal, mas ele tem já uma galeria também, até na Austrália já. Hoje ele expõe com recorrência. Então, assim, ele já virou um artista dessa galeria no estrangeiro. Esse ano ele expôs já em Denver, né? E com muito sucesso. É um artista já consagrado internacional. Nós nos tornamos grandes amigos, né? Então eu falo assim que a arte tem essa peculiaridade também de aproximar, de não falar só de trabalho, mas falar do lado prazeroso, né? E que também acaba virando um trabalho profissional também, tá? E aqui alguns folders de exposições que nós realizamos. Vários. Nossa, é muito. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer um recorte muito grande. Então, são de vários artistas consagrados. Pode passar, né? Esse Ademir Gavira, ele não é um escultor. Ele é formado em odonto, mas ele faz escultura maravilhosa, as esculturas, né? Eu falo para ele que ele não é
dentista, ele é escultor. E, curiosamente, fizemos também uma exposição do Hideaki Jima. Que, eu não sei se todo mundo sabe, ele foi que criou o Sorro, essa cadeia de essa salão de beleza? Salão de beleza. Eu não frequento muito, né? Aí, então, assim, e fizemos a exposição do Hideaki Jima. Eu não sabia que Hideaki Jima pintava também, né? Para você ver, ele foi um grande executivo no ramo da beleza, né, Lucy? Sim. E nós fizemos. E aí, daqui para frente, eu vou trazer alguns trabalhos que eu achei interessante mostrar para você, para falar sobre o artista plástico, tá? O título desse projeto se chama Mabema, né? A gente aproveitou o Mabema. É um projeto de espetáculo de dança. Então, você imagina, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter que lidar com um espetáculo de dança. Então, quem estava por trás? Nada mais, nada menos, né, que o Tadashi Endo. Não sei se alguém é do ramo da dança, se conhece Butô. Ele é especialista na dança Butô-ma, né? Então, esse projeto ele surge criado pela Denise Courtoquet, que é também dançarina de Butô-ma, e ela era adepta do Tadashi, né? Ela foi fazer estágio na Alemanha, no ateliê dele. Então, quando ela volta com várias ideias, e uma delas era de fazer um espetáculo usando as obras do Mabe com o Butô-ma. Aí vocês estão imaginando como é que foi, né? E aqui foi o registro do Tadashi na residência da dona Yoshino Mabe, né? Com a dona Yoshino Mabe. E aqui na sequência a gente vai ver algumas cenas do espetáculo. É que o vídeo ia ficar um pouco pesado, então eu trouxe algumas fotografias. O Butô, ele fala muito do vazio, né? Ele é muito... Eu não sou especialista, tá? Mas o Butô, ele lida muito com o silêncio, com essa coisa do tempo e da velocidade, né? Mas a expressão... essa torcida do corpo que faz eles parecerem algum animal, essa era a característica. Mas eu fiquei surpresa porque Tadashi Endo, além de fazer toda a coreografia, olha só que beleza, né? Todo o trabalho de projeto de luz e tudo, né? Mas o que me surpreendeu é que ele fez também a criação do áudio que foi usado, né? Olha só, era muito estranho, né? Então eu tinha que, na verdade, assistir 2 vezes, porque não dá para entender. Mas era muito forte. E essa é a cena final, né? É um pouco... E o Butô é bem isso, né? É a pureza, é tudo aquilo que você está esperando, assim, daquela coisa maravilhosa, roupa, figurino, né? Ele se restringe a muito pouco, né? E é maravilhoso. Então, esse foi um dos projetos que eu queria mostrar em separado. Aí vem 3 projetos que nós fizemos com a realização da Fundação Japão. A Fundação Japão, ela ocupa o espaço da galeria e ela traz o furoshiki com a professora Etsuko Yamada. Isso, pode ir passando. E foi muito interessante, porque até então achavam que o furoshiki era só aquele lencinho que minha mãe usava para levar o obentô, né? Algumas pessoas daqui conhecem o furoshiki. E ela traz o furoshiki numa versão bem contemporânea, né? Ela tem uma loja de furoshiki no Japão, que é da família. E ela faz workshop e ela mostra os vários nós e os vários tamanhos de furoshiki que já existiu, né? O furoshiki, inclusive, faz parte da cultura do Japão e tinha uma foto, eu acabei, acho que não colocando, era enorme, era quase o tamanho de um lençol. Aí eu perguntei para ela, nossa, mas por que tão grandão? Aí ela falou assim, porque esses eram para mudanças. Quando fazia-se mudanças, juro por Deus, era enorme.
grande. Aí eu pensei que era lençol. Ela falou, não, esse tamanho de furoshiki era utilizado para fazer mudança. Eram objetos, o futon, né, coisas que é de grande volume. Aí o próximo, nós temos a exposição do Yoshitaka Amano. Nossa, eu nem sabia quem era. Era muito engraçado, porque eu, apesar de tudo, né, eu falo assim que eu vou viver e não vou aprender tudo que eu gostaria de aprender. Yoshitaka Amano, ele é ilustrador de um game chamado Final Fantasy. Eu não sei se alguém já ouviu falar. Então, essa exposição que mostrou as ilustrações desses personagens do Final Fantasy para o público, eram litografias. Gente, imagina, era lito. Lito já é um processo de gravação muito complexo, imagina colorido, né? Então, ele esteve lá para conhecer o espaço e, gentilmente, ele trouxe o livro, né? E esse foi o formato que nós apresentamos. E nesse segundo slide tem O Amane-san, ele é japonês, do Japão. Ele é do Japão. E ele, na verdade, trouxe também um teaser do filme, que ele já estava pronto, mas como em 2011, acho que teve o tsunami, né? Acho que foi em 2011... o projeto estava na Califórnia, mas não... Estava no Japão, mas não virou, porque o Japão passou por um processo de reconstrução, né? E aí, em 2012, ele traz o projeto, o nome do filme dele chamava Deva, né? E a gente deixou esse teaser passando o tempo todo. Vou dizer assim para vocês que em número de visitação foi um dos maiores. Foi frequentado assim tanto por criança quanto por pessoas que cresceu acompanhando a evolução do game do Final Fantasy. Aí, por último, a terceira e última exposição feita com a Fundação Japão foi com o Jed Henry, que ele fez sobre o Kyoe Heroes. E é muito engraçado porque quando você pensa assim, nossa, será que tem gente que faz xilogravura à moda japonesa, né, século XVIII? Sim, nós temos uma geração de artistas que praticam a xilogravura exatamente como os nossos mestres fizeram no século passado, no século XVIII, aliás, passado não. Então aqui é o barém. O barém é um instrumento muito importante, né, porque é ele que vai limpar. E a gente teve a participação do Fernando Saik, então foram exposições assim muito ricas em termos de aprendizado, né? E também do retorno, porque o Kyoe, algumas pessoas sabem quando a gente fala de ukiyo-e, que são as xilogravuras, né, do século XVIII, é aquele momento da reabertura dos portos, né, em que o intercâmbio faz com que as xilogravuras cheguem até a Europa, né? Eu falo assim, o professor Luiz Carlos Dantas fala que o Kyoe foi o embrião do impressionismo, né? Que os europeus não me escutem. Tá? Então, foram as três exposições. Aí depois nós fizemos no Jomab uma outra exposição também diferente, né? Por isso que eu estou pontuando. Nós fizemos a exposição de Ikebana com o lançamento do livro do Erison Thompson. Ele está ligado à Fundação Mokichi Okada, né? Ele faz um trabalho maravilhoso lá há muitos anos. Eu acho que, se eu não me engano, mais de 40 anos, só dedicados ao Ikebana Sangetsu. E aqui alguns momentos, o Enoch lá do lado, o Enoch fez todo o acompanhamento e fez também a curadoria do livro dele. Nós fizemos também workshop. O Erison, porque ele é presidente do Ikebana também. Ele é presidente do Ikebana. Então, é que eu sou tão amiga de todas essas pessoas que fica de lado essa questão
mais formal, né? Então é tudo amigo. Eu acabo chamando de Erison, dentro da igreja é ministro, mas no final, assim, é como eu sempre digo para você, no final viramos todos amigos.